Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Pessoal, o tema que eu separei para falarmos e discutirmos aqui hoje é um tema que com certeza aí tem gente em casa assistindo na telinha e leu a palavra chocolate e já começou a escorrer um fio de saliva aqui pelo cantinho da boca, já começou a salivar, porque realmente eu percebo isso dentro do meu consultório. O chocolate, ele é um alimento que muitas pessoas têm uma relação com ele muito forte, uma relação considerada uma relação de amor. As pessoas falam aqui dentro do meu consultório assim: Samuel, eu paro de comer qualquer coisa que você falar, menos o chocolate, porque chocolate para mim, nossa, depois do almoço eu preciso daquele chocolate, depois junto com o cafezinho eu preciso daquele chocolate. E se você acha aí que isso é uma relação muito intensa, eu vou falar para vocês que essa relação já foi muito mais intensa com povos antigos, principalmente o povo asteca e maia, que habitaram o México e a América Central, e durante 2000 anos o cacau teve uma relação sagrada com esse povo, sagrada mesmo. Tanto que a árvore do cacau, ela era chamada de Theobroma cacau. Olha aqui, ó. Né? Theo de Deus, broma aqui, ó, alimento de Deus. Era considerado um alimento sagrado para esses povos, tanto que não era todo mundo que podia consumir. Você tinha que ter um nível dentro das castas sociais desse povo, você tinha que ter um nível alto para poder consumir diariamente o cacau. E aí, será que esse povo consumia o cacau em barra, o chocolate em barra, como hoje a gente consome? Não. Nessa época aqui, era consumido em forma de bebida. Era feita uma bebida extremamente amarga e era colocado ainda aqui pimenta nessa bebida. E as pessoas consumiam isso e tinham, desde aquela época, uma relação quase que de vício, porque o consumo era diário. A gente está falando aqui de muitos anos atrás. A história do cacau, com o consumo do cacau, ele já vem de longa data. O que veio mudando foi o formato como o cacau vem sendo consumido. Essa bebida feita à base de cacau, ela recebia o nome de chocolate. Assim, ó. Assim era chamada essa bebida. E o cacau, nessa época, era uma moeda, era uma forma de moeda. Como depois veio o ouro, moeda de ouro, o cacau era uma forma de moeda chamada de ouro marrom. E essa moeda valia muito. Você comprava animais, você negociava com o cacau. Quem levou o cacau para a Europa foi um navegador espanhol chamado Hernán Cortés. E ele levou o cacau ainda em forma de bebida. Então, na Espanha, foi o primeiro país da Europa que teve contato com o cacau, se consumia ainda em forma de bebida, muito produzido em mosteiros, eram os monges que faziam essa bebida, e foi só em 1825 que o cacau foi transformado em barra, e aí começou a ser consumido em forma de barra. Bom, então tá, a história resumida é essa. E agora o que a gente pode falar sobre as barras, os tipos de chocolate, onde eu encontro o real benefício, o que pode estar contendo nessas barras de chocolate que podem fazer mal. E o vídeo de hoje, então, é falando basicamente sobre os efeitos do cacau no corpo humano. Quando eu falo sobre cacau, a palavra que vem à mente aqui, que a gente tem que entender, cacau, eu tenho que escrever aqui, ó, efeito antioxidante. E aí, para quem ainda não sabe o que é antioxidante,
Tá aqui o vídeo sobre estresse oxidativo, onde eu explico o que é um antioxidante, o que é um radical livre. Mas, resumidamente, antioxidante é a estrutura molecular que consegue diminuir os radicais livres, diminuindo então no corpo o estresse oxidativo, que é o maior causador do que a gente chama de doenças crônicas, como, por exemplo, o Alzheimer, o Parkinson, o diabetes, a esclerose, o câncer se oportuniza de um corpo com muito radical livre, né? Então, sempre que eu tenho uma estrutura antioxidante, eu tenho aí uma opção, uma oferta para o corpo para diminuir esse estado de inflamação crônica, de estresse oxidativo. Os principais antioxidantes aqui do cacau são os polifenóis e os flavonoides. O que a gente fala? Existe uma sigla, sempre que eu falo de estruturas antioxidantes, que é CBA. O que significa CBA? Compostos bioativos. Sempre que eu falar em CBA de alimentos, vocês têm que pensar compostos bioativos, que são compostos que trazem benefício para o corpo. Aqui os principais, a gente vai falar de outros, mas os principais compostos bioativos do cacau são os polifenóis e os flavonoides, que têm eles são de característica adstringente. Adstringente. O que isso significa? Não é muito agradável às papilas gustativas. Tá? Uma outra estrutura muito poderosa como antioxidante, um outro alimento que tem um caráter adstringente é o próprio azeite de oliva. Num primeiro contato, a gente sente aquele gosto mais adstringente que esse gosto não é sentido pelas papilas gustativas do início da língua, e sim na parte lá de trás da língua. Por isso que quando você consome o cacau in natura, né, a forma do cacau amarga, tem muita gente que come aquele chocolate 80%, 90% ou 100% cacau e fala, meu Deus, que coisa horrível. Por quê? Porque você precisa treinar o teu paladar para sentir o prazer de estar recebendo um alimento desse. E é por isso que a maior parte dos chocolates em barra, eles vão ter açúcar, muito açúcar, para dar uma disfarçada nesse gosto adstringente que esses polifenóis, flavonoides aqui botam como característica, né? Impõe essa característica no cacau. Para eu ter um efeito antioxidativo, eu preciso consumir diariamente algo entre 400 e 500 miligramas de compostos bioativos do cacau. Aonde eu encontro essa quantidade? Eu vou encontrar isso entre 20 e 30 gramas do chocolate que tenha 80% de cacau para cima, né? Por isso aqui, ó, 20 a 30 gramas. Se você comer um chocolate 100% cacau, você precisa de 20 gramas. Se você consumir um chocolate que tenha 80% de cacau, você precisa consumir um pouquinho mais. E isso, gente, são 2 quadradinhos aí dessas barras de chocolate tradicionais que carregam lá no rótulo, né, na frente, é escrito 80% cacau, 90% cacau. Então, aquele consumo de tarde, eu confesso que eu gosto muito de consumir esse tipo de chocolate tomando um cafezinho da tarde, às 4 horas, né? Por que 4 horas? Porque eu já passou do meu horário de almoço, eu almocei, eu não tomei o meu cafezinho depois do almoço. Por quê? Porque eu não quero diminuir a absorção de nutrientes, café depois do almoço, já fiz vídeo aqui, ele diminui a absorção do ferro, diminui a absorção de cálcio e também de outros nutrientes em menor expressão, mas diminui. 4 da tarde, quando meu paciente das 4 horas saiu do consultório, antes de passar ao próximo paciente, eu vou ali, tomo um cafezinho, como meu quadradinho de chocolate e aí eu estou ingerindo então algo entre 400 e 500 miligramas dos compostos bioativos, tá? Apenas para colocar aqui uma relação a nível de conhecimento, de um modo geral, o chocolate amargo, então, ele contém aproximadamente 80% de CBA
E o chocolate ao leite, ele contém 20% de CBA. E aqui já vem então um dos grandes problemas do chocolate ao leite. O cacau é ótimo, é maravilhoso, tem benefício. Porém, bota aqui, Fernando, vídeo sobre leite. O leite, já fiz um vídeo falando dos malefícios do consumo do leite de vaca pela espécie humana, né? Já falei que o leite da vaca possivelmente seja o melhor alimento do mundo para os bezerros, não é um bom alimento para cachorrinho, para gatinho, para cavalinho, né? Serve para bezerro e também serve por um período, porque depois que o bezerro vira vaca, o leite da mãe dele já não serve mais para ele, tanto que ele é inteligente o suficiente a parar de beber o leite da sua mãe. Ele vai pastar, que é o alimento que ele precisa. Então, quando eu coloco cacau no leite, eu acabei de destruir, né, qualquer... não vou dizer que eu destruí o efeito do cacau, não. O efeito do cacau está aqui, ó. Está em pequena quantidade, ou seja, vai fazer um benefício desse tamanhinho, e como tem o leite aqui, vai fazer um estrago enorme no intestino por conta da caseína do leite, que é uma proteína de alto peso molecular, que gera inflamação nas vilosidades intestinais, causando rinite, sinusite, dermatite, rosácea, amidalites de repetição, asma, bronquite, tudo isso que a gente já falou aqui, né? E na mulher também, podendo causar candidíases de repetição, infecções urinárias de repetição. Então, eu vou dizer que aqui é aquele típico alimento que eu não acho interessante um pouquinho de benefício para um monte de malefício. A gente tem que sempre procurar alimentos que possam trazer somente benefícios para o corpo, que são os chamados alimentos funcionais. Para a gente não ficar aqui também com essa questão de que os únicos compostos bioativos do cacau são os polifenóis e os... Ai meu Deus, polifenóis e os flavonoides, muito bem, Fernando tá ligado aqui, ó. Para a gente não ficar com essa ideia, olha aqui, vamos falar dos compostos bioativos todos aqui. Eu tenho os flavonoides e os polifenóis. Eu tenho aqui os compostos nitrogenados e eu também tenho no cacau alguns elementos muito importantes, como por exemplo, eu tenho o potássio, eu tenho o fósforo, eu tenho o zinco, o cobre e eu tenho aqui também o manganês. O magnésio, desculpa. O magnésio. Olha como está ficando rico aqui esse quadro, né? Aqui como representantes dos compostos nitrogenados, eu tenho a teobromina e a cafeína. Tá difícil de escrever hoje, né, gente? Cafeína, que são as xantinas, tá? São considerados xantinas. Como representante dos flavonoides e polifenóis, eu tenho as proantocianidinas, antocianinas e tenho as catequinas. Catequina é muito comum no chá verde. O chá verde é rico em catequina, especialmente a epigalocatequinogalato. Epigalocatequinogalato. É assim, ó, a sigla é EGCG, que é um super antioxidante que a gente encontra no chá verde. E também está aqui no cacau. Então, olha só, olha como esse quadro está rico em compostos bioativos de caráter antioxidantes. E a gente vai agora dar uma revisadinha rápida, uma pincelada, onde eles agem em diversas estruturas diferentes do corpo. Vamos falar de sistema imunológico, falar de sistema cerebral. Por que o cacau é um antioxidante do coração, né? Famoso como um antioxidante que protege contra doenças cardíacas.
Está aqui no quadro o nome de todas as estruturas que são responsáveis por esses efeitos benéficos e preventivos, protetivos contra doenças. E para isso, vamos começar falando aqui dos polifenóis. Os polifenóis na proteção cardíaca, que eu acho que esse é o efeito mais falado sobre o cacau, né? Proteção do coração. Então vamos falar aqui, ó. O polifenol, ele estimula uma enzima chamada óxido nítrico sintetase. Essa enzima tem como função pegar o aminoácido arginina e a arginina, através da ação dessa enzima, vai se transformar em óxido nítrico. O óxido nítrico é responsável pela vasodilatação da artéria, o aumento do calibre da artéria para que tenha um fluxo maior de sangue passando por ali, tá? Como que ele faz isso? Ele faz isso porque o polifenol também aqui vai estimular as prostaciclinas. Prostaciclinas que tem esse caráter de vasodilatação e também um caráter anti-inflamatório. Anti-inflamatório. Então isso aqui é uma via anti-inflamatória que melhora a circulação, que melhora a vasodilatação, e depois a gente vai falar sobre isso quando a gente falar sobre sistema nervoso central, sobre cérebro. Mas aqui eu tenho, além de uma proteção cardíaca, é importante que além de ser um amigo do coração, por essa função de vasodilatação, melhora da circulação, eu também tenho um efeito preventivo contra acidente vascular cerebral, famoso AVC, né? Ou AVE, que é o acidente vascular encefálico. Mesma coisa, o acidente vascular encefálico ou o AVC, aqui o efeito é contra o AVC isquêmico, tá? Porque eu posso ter dois tipos de AVC. O AVC hemorrágico, que vulgarmente a gente chama de derrame, e o AVC isquêmico, que é chamado de isquemia, teve uma isquemia cerebral. Então, o cacau, ele atua de forma a proteger o AVC isquêmico e a isquemia do coração, que é o infarto do miocárdio. Sobre metabolismo da glicose, que a gente vai falar aqui, aí não é sobre polifenol, eu vou falar sobre flavonoides. Vamos botar aqui, ó. Flavonoides, que são os flavonoides. Eu vou desenhar para vocês aqui o intestino e a gente já estudou aqui diversas vezes sobre essas células intestinais chamadas de enterócitos, que são as células que absorvem os nutrientes no intestino. Existe aqui uma proteína que fica na crista dessas vilosidades, chamada SGLT1. Essa proteína é que faz a absorção da glicose, ou seja, você comeu alguma coisa, consumiu lá um alimento, ele foi hidrolisado no estômago e está indo pelo teu intestino, passando por aqui para ser absorvido. SGLT1 é o canal, é a proteína que é o canal de absorção da glicose no intestino, para que a glicose efetivamente entre no corpo, entre na corrente sanguínea. Porque aqui ela não está no corpo, parece que está dentro da gente, mas está passando por um tubo oco, que é o intestino. Só vai entrar no nosso corpo se for através dos enterócitos. E os flavonoides, eles atrapalham a absorção da glicose através de uma bagunça aqui que eles fazem no SGLT1, fazendo com que absorva menos glicose. Então aqui é o primeiro ponto de atuação dos flavonoides. Atrapalha a absorção da glicose lá no intestino. Bom, legal. Tá, mas um pouco de glicose vai ser absorvido. Então vai ser absorvido, vai estar no corpo e aí vai estar no sangue.
No sangue, a glicose é boa? É, mas ela é boa até a página 2, né? Existe uma quantidade de glicose necessária no sangue. Excesso de glicose no sangue começa a atrapalhar. É inflamatório, não é legal. Então, essa glicose que agora está no sangue, ó, isso aqui agora já não é mais o intestino, tá? Isso aqui é um vaso sanguíneo, uma artéria, e aqui no sangue eu tenho glicose. Essa glicose, ela tem que sair do sangue. Quando eu tenho glicose em excesso, ela sai do sangue e ela vai entrar nas células. A glicose consegue atravessar a membrana da célula? De jeito nenhum. A não ser que essa membrana celular tenha aqui proteínas chamadas de GLUT que vão fazer abertura de portas para que a glicose possa entrar. E essas GLUTs, elas só vão estar aqui na membrana se elas receberem uma ordem da célula. E essa ordem é expressa pelo hormônio insulina. Então aqui está o pâncreas, né, o órgão pâncreas. O pâncreas produz o hormônio insulina. E a insulina, ela precisa vir aqui, ó, nos receptores da célula. Aqui está a insulina. Ó. A insulina a gente vai desenhar em V, né? Ó, aqui tem um monte de insulina. Essa insulina tem que vir aqui, ó, encaixar no receptor. E quando ele encaixa aqui, se ele for reconhecido pelo receptor, aí então a célula vai mandar as GLUTs aqui todas para a membrana, tá? GLUT, né? Por que GLUT? Transportador de glicose, né? Em inglês é glucose. Então, GLUT. Só que esses receptores da insulina, eles precisam de uma sinalização química para reconhecer a insulina. E essa sinalização, ela é mediada pelas quinases. É uma via chamada via das quinases. Se eu não tenho quinases aqui, eu não tenho, então, a sensibilidade à insulina. E se eu não tenho a sensibilidade à insulina, eu não tenho a GLUT na membrana, e se eu não tenho a GLUT na membrana, eu tenho glicose em excesso no sangue. Onde é que entra o flavonoide? Ele melhora a sinalização das quinases. Então olha como ele atuou de duas formas. Primeiro, atrapalhou lá no intestino a proteína SGLT1 para fazer com que absorva menos glicose. Já ajudou. Segundo, a glicose que está no sangue, se tiver em excesso, ela vai entrar mais facilmente na célula, porque o flavonoide vai melhorar essa sinalização das quinases, favorecendo com que a insulina faça seu efeito, né? Melhorando então essa sensibilidade à insulina no receptor da célula. Olha que bacana. Agora, entendendo um pouquinho de tudo isso, a gente vai somando os pontos, né? Porque, poxa, eu já diminuí aqui a glicose sanguínea, consegui colocar dentro da célula, absorver menos glicose. Bom, a gente sabe que uma das maiores causas de doença isquêmica, do infarto, é o aumento da glicose, é comer comida com excesso de glicose. Então eu posso dizer que, indiretamente, essa via toda aqui também está me protegendo contra doenças isquêmicas, né? Não é diretamente, mas é indiretamente. Tá, legal. E vamos falar de cérebro, sistema nervoso central, porque também existe benefício do cacau lá no cérebro, melhorando alguns processos. Ó, sistema nervoso central. Aqui, a sinalização toda ela vai ser por via das metilxantinas e dos flavonoides. Por quê? Esses CBAs aqui, né, compostos bioativos, eles vão atuar no cérebro estimulando uma proteína chamada BNDF. BNDF é uma proteína que vem sendo estudada nos últimos 10 anos porque é uma via de estímulo de neurogênese, que é uma via que preserva o tecido nervoso central, preserva o cérebro e melhora os reparos que podem ser trazidos para o cérebro por conta de uma inflamação.
Nossa, Samuel, mas a BNDF é tão estudada só por conta do cacau? Não, não. O cacau, os CBAs do cacau aumentam essa sinalização dessa proteína, ok. Mas ela é tão estudada por quê? Porque quando se entendeu essa via de reparo do sistema nervoso central e o quanto isso é importante na prevenção de doenças como Alzheimer, demências precoces, começou a se estudar, né? O que pode aumentar a expressão da BNDF. E aí vieram diversos estudos mostrando que o jejum prolongado aumenta a BNDF, que atividades de lazer aumentam BNDF, exercício físico aumenta a BNDF. Então, hoje, a gente sabe que tudo que envolve um estilo de vida saudável aumenta essa via aqui, melhorando a proteção do sistema nervoso central. Existe também aqui outra via, que daí é via NRF2, que é uma via que aumenta o sistema antioxidante, ela sinaliza um aumento do sistema antioxidante, principalmente às custas de glutationa, que é um excelente antioxidante para o cérebro, associado também à prevenção do Alzheimer, de demência precoce. Glutationa melhora até a parte cognitiva do cérebro, né? E, obviamente, aqui eu já falei no vídeo anterior que existe um aumento da vasodilatação pela via do óxido nítrico. Como a gente sabe que o cérebro ele é muito seletivo com o tipo de nutriente que ele usa, principalmente glicose, cérebro precisa de glicose. Samuel, não estou entendendo mais nada. Você está falando que o cacau ele interfere na absorção de glicose, fazendo com que o corpo não aumente a glicose. E daí agora você está falando que a glicose é importante para o cérebro, então é bom ter glicose. Tudo nas doses certas. A gente não pode ter excesso de glicose e muito menos falta de glicose, porque o excesso de glicose vai levar ao aumento do colesterol, da inflamação, do ateroma, e a falta da glicose vai levar a uma baixa da performance cerebral. O cérebro precisa de glicose e essa glicose chega no cérebro via sangue. E como eu tenho lá então um aumento da transformação de arginina em óxido nítrico, eu tenho uma dilatação, principalmente da parte cerebral, levando mais aporte de glicose para o cérebro, melhorando também a oxigenação cerebral, porque o oxigênio é transportado via sangue. Então tudo isso são benefícios diretos no sistema nervoso central. E por último, e não menos importante, ainda falando de cérebro, o principal radical livre do cérebro, o radical livre mais agressivo para o cérebro é o peroxinitrito, que é o NO3-. Por que ele é tão agressivo para o cérebro? Porque ele é muito destruidor de sistema vascular. Isso aqui faz um estrago no cérebro. E isso daqui aumenta no estresse oxidativo. Os flavonoides e os polifenóis são excelentes antioxidantes para diminuir os níveis de peroxinitrito, diminuindo então a inflamação, o estresse oxidativo a nível cerebral. Vamos falar de intestino, porque eu adoro falar de intestino. Vamos falar de microbiota intestinal. Vamos botar aqui. Intestino. Intestino. E vamos colocar aqui então as procianidinas e flavonoides, que vão ser metabolizados lá pelas bactérias, pelos probióticos do intestino, né, pelo meu microbioma intestinal, vão ser metabolizados em ácido fenólico e valerolactona, que são as lactonas. Aqui, para não ficar dúvida, existem alguns fenóis que não são legais para o corpo, tá? Por exemplo, existe um composto fenólico que é formado, que é sintetizado no intestino de autistas
pela microbiota, a gente sabe já que o autista tem uma microbiota muito alterada e essa microbiota ela vai aumentar compostos fenólicos tóxicos para o cérebro, que geram essa neuroinflamação. Aqui eu estou falando de ácido fenólico do bem. Então, as prostacyanidins e os flavonoides vão se transformar aqui através do metabolismo do meu microbioma, das minhas bactérias, vai se transformar em lactonas e fenóis. Tá? Além do mais, eu tenho também uma alteração seletiva por competição, uma alteração do meu microbioma, onde eu vou estar diminuindo eu vou estar trocando, vamos falar assim, trocando Staphylococcus, Clostridium difficile, vamos botar aqui, ó, Staphylococcus, Clostridium e Bacteroidetes. Tudo coisa ruim no intestino, mas por uma ação pré-biótica. Veja bem, a gente é acostumado a ler, a receber informação de que pré-biótico é só fibra, né? Tá comendo fibra, tem pré-biótico. Muitos dos compostos bioativos têm efeitos pré-bióticos. Por exemplo, a cúrcuma, a curcumina. A curcumina, que é vendido como a ideia de um anti-inflamatório, né, um antioxidante, e ela mas ela também tem ação lá no intestino de pré-biótico, tá? Então aqui, as procianidinas e os flavonoides vão servir como pré-bióticos, diminuindo a concentração desses micro-organismos ruins para o nosso microbioma e aumentando a concentração de bactérias bifidum e lactobacillus. Então, olha só que bacana, hein? Ajudando a tratar a disbiose intestinal. Então, cacau aqui a nível de intestino também. Em época de um vírus ameaçando a espécie humana, a gente pode colocar aqui também a parte imunológica do cacau, que vai ser gerenciada por conta do composto bioativo teobromina, que é um regulador linfocitário. O que é um linfócito? Linfócito é um tipo de célula que faz parte dos glóbulos brancos, que são as células de defesa. Eu tenho lá monócito, eosinófilo, basófilo, eu tenho o linfócito. Os linfócitos aqui, eles vão ser regulados pela teobromina, não de forma a aumentar a quantidade deles, e sim melhorar a qualidade de atuação, melhorando uma relação aqui de CD4 e CD8. A gente usa isso é um exame que a gente usa para mensurar como está o sistema imunológico do paciente, né? Ele tem que ter aqui uma relação de CD4 e CD8 que determine que está funcionando o sistema imunológico. Então, a gente não vai observar com a teobromina um aumento das células. Eu peço um hemograma para o meu paciente, talvez não tenha um aumento dos linfócitos, mas a gente melhora a qualidade de atuação na proteção que essas células de defesa podem garantir para o corpo humano. E para a gente finalizar aqui, porque eu quero, né? Porque a gente podia ficar até amanhã falando sobre cacau. Vamos falar cacau no câncer. No câncer. As procianidinas que tem no cacau, procianidinas, que são compostos bioativos, né? Procianidinas, elas diminuem o fator de crescimento endotelial. O que é isso? Existe uma coisa que o câncer precisa para sobreviver. O câncer é um conjunto de células que tem por característica aumentar a angiogênese. Vamos entender a raiz dessa palavra.
Angiogênese. O que é gênese? Gênese é formação. O que é ângio? Ângio é o que a gente usa como radical para falar de vasos, de circulação. Então, ó, formação de novos vasos. O câncer, ele está aqui, ó. Isso aqui é o câncer. Ao redor dele, ele forma um complexo vascular para aumentar a própria nutrição, para receber bastante sangue. É uma célulazinha danada, inteligente. Só que o câncer faz a sua própria angiogênese através do fator de crescimento endotelial, que é inibido pela prostaglandina que eu encontro no cacau. Então eu diminuo o aporte de nutriente de uma célula tumoral porque eu diminuo o aporte de sangue que chega para ela. Além disso, eu tenho também aqui os polifenóis. Vamos botar aqui. Polifenóis, que diminui a ação das poliaminas, que são estruturas que aumentam o aporte de crescimento da célula, não pela via da angiogênese, por outra via. O câncer se utiliza de poliaminas para crescer, para se desenvolver, para tomar conta. E os polifenóis, então, eles diminuem aqui as poliaminas. E vocês estão cansados de ouvir que o câncer precisa de inflamação para sobreviver. Né? O câncer não se desenvolve num corpo que não está inflamado. E da onde vem essa inflamação? Essa inflamação, ela começa com a molécula mãe que chama ácido araquidônico. O ácido araquidônico é a mãe da inflamação e a partir daqui a gente vai ter diversos agentes inflamatórios para o corpo. Eu tenho a ciclooxigenase 1, que é chamada de COX-1. Eu tenho a ciclooxigenase 2, COX-2. E a COX-2, que é um agente inflamatório ao corpo, ela é inibida pelo ácido eicosapentaenoico, EPA. Ácido eicosapentaenoico. Aonde você encontra EPA? Todo mundo já viu isso aqui no rótulo do ômega 3, né? O ômega 3 ele é composto de EPA e DHA. Vocês já viram isso no ômega 3? Ó, ácido eicosapentaenoico, ácido docosahexaenoico. O EPA, então, aqui é a estrutura que diminui, ele é o agente que diminui a inflamação da COX-2. O que a gente sabe sobre o cacau é que o cacau ele tem o mesmo efeito do EPA em diminuir esse agente muito inflamatório que também ajuda que o terreno do corpo, o nosso terreno biológico seja fértil para que o câncer se desenvolva. Então, olha só, cacau agindo como ômega 3, como anti-inflamatório. Bom, pessoal, o vídeo está ficando extenso, foi um desses vídeos que eu botei bastante bioquímica aqui para vocês, para que vocês entendam um pouquinho mais sobre os benefícios desse alimento, que é um alimento utilizado, como a gente já falou, há milhares de anos. Pode sim e deve fazer parte da alimentação de vocês. Agora, onde é que fica a ressalva aqui, né? Vamos frisar bem isso. O cacau é muito bom, porém, o cacau na forma de chocolate, com lecitina de soja, com leite, com açúcar, aí já não tem mais fundamento eu me utilizar desse tipo de recurso, porque eu estou consumindo muito pouco cacau e um excesso de agentes inflamatórios para o corpo. Hoje, existem muitas marcas de chocolate que já entenderam isso, que já estão disponibilizando chocolates funcionais, chocolates anti-inflamatórios, e aí você vai lá e você começa a ler os ingredientes, chega a dar prazer de ler o que é colocado nesse tipo de barra de chocolate. Além do mais,
por essa moda do emagrecimento, de alimento diet, alimento light, ainda por cima tem muitos chocolates que carregam na capa, na frente, essas palavrinhas, né? Light, diet. E aí quando você vai ler atrás, eles utilizam de alguns adoçantes químicos que não são interessantes para o corpo, como por exemplo sucralose, aspartame. Então, o que eu vou dar de dica aqui? Eu acho que mais importante do que eu falar sobre que tipos de chocolate a gente pode consumir, eu acho interessante que você converse sobre isso com o teu nutricionista. Por quê? Porque eu confesso que no meu processo de evolução, estudando e tentando entender sobre nutrologia, poxa, eu com formação médica, né, buscando, não que isso diga qualquer coisa, não me coloca acima de ninguém, mas assim, poxa, eu fiz toda uma faculdade de medicina, eu buscava muita informação, venho buscando informação e muitas vezes eu me deparei com situações onde eu estava sendo enganado. Eu estava consumindo um tipo de alimento, lendo os ingredientes, e como essa indústria do alimento ela é muito inteligente em enganar o consumidor, porque eles têm que dar um jeito de colocar ali alguma coisa que não presta, mas que você não saiba disso. Então muitas vezes eu fui enganado em relação a isso. Então o que eu quero dizer para vocês, procure um profissional que possa te informar se o que você está consumindo ele é bom para o corpo, se ele está trazendo benefício, se realmente é um alimento antioxidante, funcional, que está promovendo saúde, ou se você está se enganando, né? Está achando que está consumindo lá cacau e junto com essa barra de chocolate pode ter ali alguns aditivos, né? Às vezes vem lá caseinato, leite em pó, desnatado, né? Tem tanta coisa escrita ali que fica um pouco difícil para que o consumidor tenha esse entendimento complexo, né? De saber se o que ele está levando para casa realmente está valendo a pena para a sua saúde. Então, o objetivo do vídeo aqui hoje, talvez tenha até frustrado muitos aí que queriam que eu falasse de marcas de chocolate, eu não faço isso, eu não divulgo marca, eu acho que isso tem que ser uma busca, né? Você tem que buscar isso com um profissional gabaritado e capacitado para te informar. A ideia aqui era mostrar o quanto o cacau pode trazer de benefício para o corpo humano e como por isso, como ele deveria ser introduzido, não digo diariamente na nossa alimentação, mas sim introduzido como uma prática aí, né? Consumir algumas vezes na semana para buscar esse processo de aumento da funcionalidade do corpo utilizando os compostos bioativos, os CBAs. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha esse vídeo com os amigos chocólatras. Assine o meu canal, aciona o sininho, divulga o meu canal para ajudar a gente bater logo aí esse 1 milhão de inscritos, que tá difícil de chegar nesse 1 milhão, hein? Conto com vocês para isso. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever num grupo VIP de pessoas que recebem semanalmente conteúdo gratuito e exclusivo aqui do meu canal. Meu muito obrigado.